Sanda, um simples garoto de 14 anos, estudante de uma escola, começa o anime tentando escapar da morte enquanto sua colega Shiori Fuyumura tenta perfurar o mesmo com uma faca, com esse impacto todo ocorrendo logo nos primeiros segundos do anime. Mas apesar disso parecer loucura, a verdade é que o anime tá só começando. E hoje, no dia 25 de dezembro, eu vou falar justamente sobre o anime do descendente de Papai Noel. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba, eu sou o Lisba, e no vídeo de hoje estarei falando sobre Sanda. Vou dar um resumo de uma forma com que não atrapalhe muito a sua experiência com ele, porque parte do que torna ele bom é você ser surpreendido pelas situações que aparecem, mas basicamente após essa introdução que acabei de passar, Sanda é um anime com um protagonista de mesmo nome, que é encurralado por sua colega de escola, que realiza uma série de tarefas para basicamente despertar dentro de Sanda os poderes de Papai Noel, do qual Sanda é o herdeiro, e por causa disso ele herda suas vontades. Com isso, dando a ele a capacidade de transformá-lo numa versão do Papai Noel extremamente musculosa e poderosa, e que vai guiar esses dois numa aventura dentro da própria escola para entender o que aconteceu com Ono, uma de suas colegas de classe que foi dada como morta, mas Fuyumura afirma que ela não está morta, está apenas desaparecida e as pessoas estão fingindo que ela morreu. Com a história se desenvolvendo com Sanda tentando dominar seus poderes, enquanto vai interagindo com outros estudantes da escola e alguns adultos que estão tentando caçar ele. Tudo enquanto investigam o tal do desaparecimento da Ono, enfrentando uma série de mistérios estranhos que ocorrem nessa escola. Toda essa história do anime que acabei de contar também se passa justamente num mundo que reflete o nosso, porém tem várias características únicas e exclusivas. Ou melhor, são características do nosso mundo, só que exacerbadas. Por exemplo, o fato de que esse anime se passa numa versão do Japão que basicamente a taxa de natalidade já está bem pequena, o que não é tão diferente da realidade, mas nesse caso essa queda é tão grande que a escola em que os alunos estudam praticamente tratam eles como entidades que precisam ser veneradas, precisam ser cuidadas, tanto que o próprio lema da escola é ser uma escola sem traumas, e até mesmo existem regras muito específicas. Por exemplo, crianças podem matar adultos sem sofrer consequências, desde que não matem outras crianças, além de outras características que são bem autoritárias, semelhantes às censuras e com um controle exagerado da vida das pessoas. Por exemplo, o fato de que as crianças nesse mundo elas não podem dormir, elas são medicadas para que elas consigam descansar apenas de estar na cama, mas elas não podem de fato dormir, porque isso vai fazer elas envelhecerem mais rápido, e isso é algo que o governo desse mundo não quer. Ou o fato de que as crianças são basicamente alienadas referentes a qualquer tipo de ensino sexual, nem mesmo conhecendo como são as partes íntimas do sexo oposto. Tudo isso vai bater bastante com a temática que vai vir mais pra frente. E como o Natal é uma época de solidariedade, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e assista ele do início até o fim para ajudar o YouTube a me recomendar para outras pessoas para que eu possa continuar crescendo e elas me conhecerem. Então, voltando pro vídeo. Já tendo dado o resumo da obra, vamos falar sobre o que eu achei a respeito dele. Para início de conversa, um dos seus pontos fortes é a sua estética. Não só visualmente bem animado, como também uma característica que eu gostei bastante desse anime foi o design dos personagens, em especial da própria Fuyumura e do Sanda quando ele se transforma no Papai Noel. Esse anime possui traços bem grossos, bem únicos, e dão toda uma cara nova para esse anime. Mas não é apenas na parte visual que ele é diferente de outros animes. Uma coisa em que Sanda se destacou bastante nesse tempo que eu assisti ele foi na sua história, em especial por causa da forma com que ela acontece. Ela é um tanto quanto extravagante e bastante exagerada e bem maluca mesmo, com o foco principal e o ponto forte do anime sendo os eventos que acontecem, que são apresentados com uma grande criatividade, visto que a gente vai sendo apresentado a vários poderes do Papai Noel de Sanda, desde a sua resistência a fogo, visto que o Papai Noel entra pela chaminé e não pode se queimar, ou o fato de que ele consegue puxar trenós dos seus pés, que basicamente servem como armas, como também nas situações em que o Sanda se mete durante o anime, causado quase sempre por causa de outros personagens que estão de alguma forma interferindo no seu objetivo principal de entender o que aconteceu com a tal da Ono que desapareceu, junto com outros objetivos paralelos que acontecem para Sanda por causa da sua nova personalidade de Papai Noel. Seus poderes por si só são bem divertidos de se acompanhar, visto que eles não só causam coisas boas, como eles também interferem de outras formas, sejam elas negativas ou neutras, afetando mais a forma com que Sanda se comporta e como ele pensa e vê o mundo, do que necessariamente sendo algo benéfico ou maléfico. Sendo um sistema de poder que dá diversas vantagens, mas ao mesmo tempo também tem consequências, que criam situações divertidas, que fazem com que Sanda não seja só um anime genérico. Não que um anime sobre uma criança que é capaz de se transformar no Papai Noel bombado por si só também seja algo muito comum. Mas, por exemplo, tendo algumas limitações, como o fato de que o Papai Noel se recusa a ferir crianças, ou então que ele tem uma grande vontade de presentear as crianças fazendo o que elas pedem, faz com que Sanda entre e saia de várias situações divertidas que vão mover a história pra frente, fazendo com que o anime nunca esteja de fato parado. Entretanto, essa abordagem também traz consequências. Por exemplo, o fato de que eu falei que o foco principal é nos acontecimentos, o que significa que tem um foco menor em outras áreas, como personagens e o próprio mundo. Não que essas duas coisas sejam necessariamente ruins, mas eu não usaria elas como o motivo principal para você querer assistir esse anime. Ele tem outras características positivas, inclusive que eu vou falar mais tarde, que sai desse triângulo, que é o mais normal de se ver trabalhado em animes.
Inclusive, isso que eu vou falar agora vai variar bastante de pessoa para pessoa, mas eu, por exemplo, achei os personagens desse anime muito estranhos. Por causa do seu comportamento, a forma com que agem, às vezes até na expressão facial que eles fazem, que normalmente está sempre muito intensa. Mesmo sabendo que tudo isso é justificado, me incomoda um pouco, não ao ponto de me impedir de ter visto o anime. Mas em diversos momentos eu achei estranho a abordagem com que alguns personagens tomavam, sendo que eles eram apresentados como personagens caricatos e a maioria deles de fato continua sendo. O que às vezes me tirava um pouco da imersão do anime, visto que ficava um clima meio estranho. Comigo me distanciando de alguns personagens e não conseguindo simpatizar com eles ou com seus ideais, me deixando meio apático à história. Mas uma vez que eu aceitei que esse não era o foco, e tendo seus momentos bons também, eu consegui aproveitar melhor. Até porque se eu quisesse novamente uma experiência assistindo algum anime focado nos personagens que é o que eu gosto mais, eu teria assistido algum dos que eu já recomendei aqui no canal, por exemplo. Mas tem uma coisa em especial nesse anime que eu acho que foi o que destacou ele de fato, sendo ela a sua mensagem que ela quer passar. Afinal de contas, apesar de ser uma história sobre o Papai Noel, o Natal em si não é bem o foco do anime. Ele tem uma discussão bem mais interessante que ele traz, e é o fato sobre crescer. Como eu falei na construção desse mundo, crianças são idolatradas, se tornar adulto é tratado como algo deplorável. E todos os personagens, incluindo o próprio Xander, quando se transformam, demonstram repulsa e desgosto por principalmente idosos. Mas na verdade tudo isso vai sendo construído para abordar esse assunto de uma forma um pouco mais complexa. Porque à medida que o anime vai se passando e o Xander vai convivendo mais com o seu lado Papai Noel, ele vai entendendo a função de um adulto na sociedade e para a vida de outras crianças. A importância que ele tem. E por isso o anime acaba basicamente tentando passar uma mensagem muito forte para mostrar para as crianças que não tem nada errado em ficar adulto. Não é algo a se temer, não é algo para ser tratado como ruim e que elas precisam aproveitar a sua infância sem rejeitar o que vem depois. Da mesma forma que os adultos também não devem se apegar demais ao passado e acabarem ficando presos neles, se recusando a aceitar quem eles se tornavam. Porque no final das contas isso não é algo ruim. Vemos, por exemplo, que o Papai Noel, sendo um personagem adulto, começa a ver a sua relevância para com os outros. Por exemplo, ele sendo o único adulto de lá, é obrigação dele ser alguém forte e alguém que é capaz de proteger as crianças para que elas possam manter sua inocência, para que elas possam descansar, serem felizes e se sentirem seguras, porque ele estará lá para protegê-las. Ao mesmo tempo que ele também não está lá para passar a mão na cabeça e ignorar os problemas, mas vai estar sempre lá para ajudar quem precisar. Enfrentando adultos que se arrependem das suas escolhas como criança, ou que fazem de tudo para manter uma aparência jovem, para manter sua obsessão sobre a juventude, tratando qualquer sinal de envelhecimento como se fosse algo terrível, como se uma criança crescer, amadurecer, se tornar jovem, adulta, ou mesmo passar pela puberdade fosse algo terrível. E é aqui que Papai Noel, fortalecido pelas crianças que acreditam nele, vem ao seu resgate para que elas possam aproveitar sua vida sem medo. Claro que se você ouviu tudo sobre esse anime até agora, você percebeu que ele não tem um foco quase nenhum no Natal em si, tirando o próprio Papai Noel. Mas ele ainda assim é uma boa recomendação de anime, e embora ele não seja perfeito, como nenhum é, ele foi uma experiência divertida e eu recomendo bastante. Mas se você quer algo mais focado pro Natal, vou deixar bem aqui o meu vídeo falando sobre Klaus, o melhor filme para se assistir no Natal, principalmente com sua família. Então eu espero que você tenha aproveitado o vídeo, possa aproveitar o filme, e muito obrigado a todos, espero vê-los no próximo vídeo.